Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege e guarda, governa e ilumina. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Consolação e Correia, glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. Santo Agostinho e Santa Mônica, rogai por nós. Santa Rita de Cássia e Santa Madalena de Nagasaki, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, boa tarde a todos. Estava com muitas saudades de vocês. Ficamos aí 3 semanas seguidas sem aula. A primeira por conta do nascimento da Maria Isadora, a segunda por conta do congresso que eu tive em São Paulo, e essa última por conta da minha esposa, que teve aquela questão de saúde. Graças a Deus está tudo bem. Ela já está medicada, tomando anticoagulante, e também já está fora de perigo, né? A gente foi na angiologista na segunda-feira e ela falou que está fora de perigo, está tudo bem. Aí ela vai fazer a manutenção, e aí quando ela
parar de amamentar, ela vai poder operar as varizes. Mas tá tudo bem, graças a Deus, com os desafios normais aí da vida. Hoje a gente vai falar do mistério da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Na última aula nós falamos do mistério da ressurreição de nosso Senhor, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Hoje, na realidade, nós falaremos de 2 artigos de fé, os artigos 6 e 7. O primeiro, a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, propriamente dita, que é o artigo 6, e o artigo 7, que ele virá julgar os vivos e os mortos. Então, hoje nós falaremos: subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Aqui no Catecismo começa na página 206, a página muda, é o parágrafo 659, aqui na minha edição, que é a página 206, mas é o parágrafo 659, e no compêndio é a pergunta 132. Vejam que são poucas perguntas hoje no compêndio. Na próxima aula nós entraremos no 8º artigo da nossa fé, são 12 no total. Será a fé no Espírito Santo. Creio no Espírito Santo vai ser o tema da próxima aula. Então, na aula de hoje são apenas 4 perguntas aqui no compêndio, de maneira que eu creio que vai ser muito enriquecedor se a gente puder ler uma parte maior do catecismo da Igreja Católica. Então, primeiro a gente vai falar do 6º artigo, que é a ascensão. Depois a gente entra nesta questão do julgamento, do juízo universal. O catecismo acaba por entrar também nesta questão do juízo universal, por mais que a gente vá retomar isto nos últimos artigos do credo. Ele já entra hoje nesta temática do final dos tempos. Está muito na moda, até porque parece que os presidentes da Rússia e dos Estados Unidos começaram a conversar publicamente, Isso deixa a gente um pouco assustado. Até o meu irmão brincava hoje que alguém falou lá no grupo: agora que o Botafogo vai ser campeão, o mundo está com risco de acabar, E eu sou botafoguense, Então eu tenho brincado que se for para acabar o mundo, que não acabe esse ano, que o Botafogo seja campeão brasileiro antes, Ou coloquem no regulamento que se o mundo acabar, o campeão é o que está na liderança. Pode ser essa opção também. É só colocar no regulamento. Mas vamos aqui na pergunta 132, então. Jesus subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, pergunta 132 vai falar da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo aos céus. Depois de 40 dias, período em que se mostrou aos apóstolos sob os traços de uma humanidade comum, que escondiam a sua glória de ressuscitado, Cristo sobe aos céus e se senta à direita do Pai. Ele é o Senhor que reina agora com a sua humanidade na glória eterna de Filho de Deus e intercede incessantemente a nosso favor junto ao Pai. Envia-nos o seu Espírito e nos dá a esperança de estar com Ele um dia, tendo-nos preparado um lugar. Então, essa é a fé da igreja, que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado, ele passou 40 dias com os seus apóstolos e depois, então, ele sobe aos céus, ele ascende. Eu já fiz essa diferença na última aula. É diferente do dogma da assunção de Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela é assunta, ela é levada aos céus por Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo, como Ele é Deus, Deus que se fez homem,
ele ascende, ele sobe aos céus depois de 40 dias. Então vamos aqui ler as passagens bíblicas antes da gente entrar no catecismo. A assunção de Nosso Senhor, ela está narrada nos 3 evangelhos sinóticos, sendo que no Evangelho de São Mateus ela fica muito subentendida. Mateus 28, versículos 16 a 20. Nos Evangelhos de São Lucas, que nós celebramos, inclusive, São Lucas, a memória de São Lucas no dia 18 de outubro, celebramos nesta semana, no Evangelho de São Lucas a ascensão ela está mais clara, narrada de maneira mais clara. Da mesma forma no Evangelho de São Marcos, e o próprio São Lucas ele narra de maneira ainda mais detalhada no livro dos Atos dos Apóstolos. Não sei se vocês sabiam, mas o autor do livro dos Atos dos Apóstolos é São Lucas Evangelista. Então vamos aqui no Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículos 16 a 20. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para a montanha que Jesus lhes tinha designado. Quando o viram, adoraram-no. Entretanto, alguns hesitavam ainda. Mas Jesus, aproximando-se, lhes disse: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, pois, e ensinai a todas as nações. Batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Então, esta passagem é considerada, como ela conclui o Evangelho de São Mateus, ela é considerada uma narrativa da ascensão, por mais que ela fique aqui subentendida, porque de fato há um discurso muito claro aqui de um discurso de despedida mesmo, um discurso muito íntimo, e especialmente o versículo 20, quando Nosso Senhor diz: Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Ele indica a ascensão, ele vai para o Pai, mas permanecerá presente conosco na sua Santa Igreja. A Santa Igreja, que é a continuação do mistério da encarnação na história. Nosso Senhor Jesus Cristo permanece conosco de várias formas, especialmente na sua Igreja. E vejam que no Evangelho de São Marcos e de São Lucas já é uma narrativa clara, expressa da ascensão. Evangelho de São Marcos, lá na conclusão, capítulo 16, versículos 19 e 20, Nosso Senhor Jesus Cristo fala claramente, ou melhor, Nosso Senhor Jesus Cristo, o evangelista narra claramente a ascensão, de Nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. Marcos, eu vou ler a partir do versículo 12, só para que vocês vejam a conclusão completa do Evangelho de São Marcos, mas a ascensão propriamente dita, ela está narrada nos versículos 19 a 20. Mais tarde ele apareceu sob outra forma a 2 entre eles que iam para o campo. Eles foram anunciá-lo aos demais, mas estes tampouco acreditaram. Só para que vocês saibam, essa aqui é a narrativa da aparição de Nosso Senhor aos discípulos de Emaús, que no Evangelho de São Lucas está bem desenvolvida. Aqui ela é feita, como é marcante no Evangelho de São Marcos, ela é feita de forma muito sucinta. Por fim, apareceu aos 11 quando estavam sentados à mesa e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, por não acreditarem nos que o tinham visto ressuscitado, e disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes milagres acompanharão os que crerem, expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas.
Manusearão serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Depois que o Senhor Jesus lhes falou, foi levado ao céu e está sentado à direita de Deus. Os discípulos partiram e pregaram por toda parte. O Senhor cooperava com eles e confirmava a sua palavra com os milagres que a acompanhavam. É interessante que no Evangelho de São Marcos está afirmado no versículo 19 que nosso Senhor Jesus Cristo foi levado ao céu. Por mais que, claro, tenha todo o lado de que também a ação da Trindade, por mais que sejam três pessoas distintas, mas quando uma age, as outras agem também, é um pouco o raciocínio da ressurreição. Da mesma maneira que a ressurreição ela é uma obra da Santíssima Trindade, a Assunção também o é. Por isso é que não é errado falar que Nosso Senhor, por exemplo, foi ressuscitado pelo Pai e pelo Espírito Santo, por mais que ele, enquanto Deus, ele tenha ressuscitado, ele próprio ressuscitou. Então, é só para que vocês entendam que aqui a Escritura ela não tem erros. Aqui é simplesmente sob essa ótica de que Nosso Senhor, ele é levado ao céu pelo Pai e pelo Espírito Santo, mas ele também ascende, ele próprio sobe porque ele é Deus. Ele é Deus que se fez homem. E no Evangelho de São Lucas, então, como eu falava, também está narrada a ascensão, lá no último capítulo, que é o 24. Eu até tinha colocado, depois vocês podem ler, eu acho que eu coloquei certo, eu coloquei do 36 ao 53, Lucas 24, 36 ao 53. Como eu mandei essas passagens na semana passada, não está tão fresco na minha cabeça, mas se eu não me engano eu mandei sim. Se alguém quiser ligar o ar, fica à vontade. Mas as mulheres não vão querer não. Enquanto ainda falavam dessas coisas, Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Perturbados e espantados, pensaram estar vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que essas dúvidas nos vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Apalpai e vede, um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que tem. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas vacilando eles ainda e estando transportados de alegria, perguntou: tendes aqui alguma coisa para comer? Então ofereceram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu à vista deles. Depois lhes disse: isto é o que vos dizia quando ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Abriu-lhes então o Espírito para que compreendessem as Escrituras, dizendo: assim é que está escrito, e assim era necessário que Cristo padecesse, mas que ressurgisse dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse a penitência e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas de tudo isso. Eu vos mandarei o prometido de meu Pai, entretanto permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. O prometido de meu Pai é o Espírito Santo. Permanecei na cidade, em Jerusalém, até que sejais revestidos da força do alto. Mais uma vez, uma referência ao Santo Espírito de Deus.
E aí no versículos 50 a 53 é que vem a ascensão propriamente dita. Depois os levou para Betânia e, levantando as mãos, os abençoou. Betânia é a cidade onde moravam Lázaro e as suas irmãs, Santa Marta e Santa Maria, que provavelmente é Maria Madalena. Maria Madalena, segundo a tradição, segundo a visão mais tradicional, é a Maria, irmã de Lázaro. Enquanto os abençoava, separou-se deles e foi arrebatado ao céu. Depois de o terem adorado, voltaram para Jerusalém com grande júbilo e permaneciam no templo louvando e bendizendo a Deus. Então, essa imagem é muito bela que está no Evangelho. Inclusive, os meus pais já foram na Terra Santa, parece que lá ainda hoje está conservada a pedra onde nosso Senhor Jesus Cristo estava quando ele ascendeu, e há até as marcas dos pés de nosso Senhor nesta pedra. Mas essa imagem de nosso Senhor que abençoa e ascende ao céu enquanto abençoa é muito bela e muito significativa, e vai ao encontro daquilo que está no Evangelho de São Mateus: eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo, porque nosso Senhor ele está a interceder por nós, a nos abençoar lá do céu à direita do Pai. Então essa é uma imagem muito bela. Eu vou abrir um parênteses aqui polêmico, tá? Não fiquem bravos comigo, mas quando se fala aqui no versículo 47, me veio ao coração de fazer um comentário para vocês, afinal vocês são meus alunos, com relação a outras pessoas eu não tenho essa responsabilidade, então eu não fico comprando briga por aí. Mas vejam o que está ali no versículo 47, e que em seu nome se pregasse a penitência e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. A gente poderia ampliar um pouco isso e dizer começando pela Terra Santa, que é onde hoje há um conflito muito triste, como toda e qualquer guerra, entre judeus e palestinos. E o que acontece? O que a gente vê as pessoas de bem fazendo com toda a razão, até bem justificável? É claro que se a gente for olhar humanamente para a questão, a gente fica simplesmente do lado de Israel. A gente olha ali o Hamas. Eu vou só ligar o ar para não ficar muito abafado, porque está vindo o som. A gente olha ali para o Hamas, vê um grupo terrorista, e de fato mas a gente às vezes apoia Israel de uma maneira muito desordenada. Fica vestindo bandeira. E não é isso, gente. A Terra Santa não deveria pertencer a Israel. Isso é muito importante. Um católico tradicional, não é para vocês falarem isso aí fora não, senão vocês vão ser presos, tá? É para vocês aprenderem a verdade. A Terra Santa pertence a nós. Esse é que é o ponto. Por isso existiram as cruzadas. O Papa mandou os católicos irem lá tirar os muçulmanos de lá. E claro que isso vale para os judeus. Tem que tirar aqueles que não creem em Cristo. Não é tirar de lá, é tirar do governo daquele lugar. Por isso que existiram as cruzadas. É porque hoje a gente está num ambiente de indiferentismo religioso que não dá para a gente falar isso em público. Mas a Terra Santa pertence aos católicos. Quem devia governar sobre a Terra Santa era o Santo Padre, o Papa. Afinal, é a terra onde nosso Senhor Jesus Cristo viveu. E a gente vê o judaísmo, gente, ele é uma falsa religião, como é o islamismo. Não é porque no Antigo Testamento havia... Aquele judaísmo do Antigo Testamento não se confunde com o judaísmo de hoje. O judaísmo tinha que ter acabado. O que devia ter acontecido? Todos os judeus deveriam ter acreditado em nosso Senhor. Então, esses judeus que não acreditaram e que continuam judeus até hoje, eles estão no erro, eles estão na mentira e eles estão propagando um erro, eles estão fazendo mal para as pessoas. Assim, claro que os muçulmanos aí é um capítulo à parte, porque tem toda uma história de violência envolvida, é uma religião péssima o islamismo, que faz um mal enorme ao mundo inteiro, mas não achem que o judaísmo é uma religião boa, isso já é absurdo, nem religião é. Só existe uma religião, a católica.
O resto são falsas religiões, e isso vale para o judaísmo. Então, por favor, não vistam a camisa da seleção de Israel, pega a bandeira, isso não é uma atitude católica. O Estado de Israel não deveria existir. Ele foi criado depois da Segunda Guerra erradamente, não tinha que ter o Estado de Israel. Quem deveria reinar na Terra Santa deveria ser a igreja. Claro que os judeus poderiam morar ali tranquilamente. Agora, eles não devem governar a Terra Santa e muito menos os palestinos. Eu não estou falando para vocês se vestirem de cruzados e irem para lá, porque tem que ter um exército, tem que ter uma organização. Mas interiormente vocês têm que ter essa verdade dentro de vocês, porque senão a gente não tem um olhar católico sobre as coisas. Fala. Mas depois da Segunda Guerra, parece que Jerusalém foi considerada uma terra internacional, não é? Isso é erradíssimo. Mas assim, que era de todo mundo, é claro. Do Israel, né? Não era do Israel. Não, mas depois aconteceu. Entendo, muito bom você ter falado isso, gente. A ONU é uma instituição demoníaca. E é triste a gente ver que a gente às vezes vê autoridades eclesiásticas falando bem da ONU. Isso é absurdo. Tudo bem, o Vaticano também é uma nação, então ele vai lá, ele faz um discurso, isso aí já é uma outra coisa. Aí a gente entra numa questão diplomática, que é também uma função da igreja. Agora, é triste ver sacerdotes ou até católicos falando da ONU. A ONU é do demônio. A ONU é uma igreja de cabeça para baixo, porque a instituição universal é a igreja. Quem é chamada a saciar os famintos, a saciar os sedentos, a vestir os nus, a cuidar dos refugiados? E quem fez isso há 2000 anos e faz até hoje é a igreja. A ONU é abortista, a ONU promove a contracepção. Outro dia eu estava lendo, não sei, passei no Instagram lá falando da ONU. A ONU tem a Unicef que promove as crianças, mas ela incentiva o aborto. Então são aquelas que sobrevivem, né? Eu falava a pessoa, aquelas que não são mortas no ventre, a gente cuida depois. Então a ONU é uma instituição demoníaca que não deveria existir, e ela existe porque nós vivemos num mundo extremamente descristianizado. Ela é uma igreja de cabeça para baixo, e hoje as pessoas veem a salvação da sociedade na ONU. E aí vai toda uma questão também que atenta contra a divisão do mundo em países, que é uma coisa que é da vontade de Deus. Deus, ele tem essa vontade de que haja ali dentro de um país. É um pouco aquela lógica do condomínio. Quando a gente mora num condomínio, se fosse tudo área comum, tudo seria mal cuidado. Então cada um tem a sua casa, cada um tem aquele espaço que cuida, tem a sua própria, com o perdão da redundância, propriedade. Essa coisa de um governo global, fujam disso. Esse discurso globalista é demoníaco, anticatólico, vai contra a soberania das nações. Então, eu só estou alertando vocês porque facilmente hoje os católicos se veem reféns de narrativas anticatólicas. E eu digo a vocês, essa direita que há no Brasil, ela é evidente, é muito melhor que a esquerda, mas ela não é católica. Ela precisa estar aqui sentada na sala de catequese, com todo respeito, mas muitos desses direitistas precisam se sentar na sala de catequese para aprenderem muitas verdades que eles não conhecem. O católico, ele é de extrema direita, e inclusive quando eles falam isso de nós, tem uma certa razão. Primeiro que assim, isso é uma dúvida que eu tenho até hoje. Esse discurso direita-esquerda, ele foi tomado de assalto na Revolução Francesa. Os revolucionários se apropriaram, já vou te dar a palavra, desse discurso na Revolução Francesa. Então ficavam à esquerda os jacobinos, que eram os mais radicais, e à direita os girondinos, que eram os radicais menos radicais, os revolucionários menos radicais. E é isso que acontece hoje. O que a gente chama de direita são pessoas que são, claro, menos revolucionárias e menos radicais, mas o católico, ele não tem que se identificar com eles. Muitos dos direitistas são a favor de pautas que para nós são inegociáveis, como a liberdade econômica, por exemplo. O católico não apoia a liberdade econômica, essa coisa da idolatria do mercado, isso não é católico. Leiam as encíclicas do século XIX, vocês vão ver que os papas condenam. A usura é condenada, por exemplo.
O católico, ele acredita, claro, buscar o lucro, empreender, tudo isso é ótimo. Inclusive, eu estou promovendo agora, a gente está organizando um seminário para empresários católicos, eu vou divulgar para vocês, vai ser em dezembro. É uma iniciativa, essa questão de empreender, de buscar o lucro, mas sempre de forma ordenada. O capitalismo selvagem é algo condenado pela igreja. Então, o católico, se ele é de direita, e ele mas ele tem que ver que ele é de extrema direita, é igual o Garrincha, lá na ponta direita, à direita da chamada direita. Porque a gente até vai ler uma passagem hoje, quando a gente falar do final dos tempos, que nosso Senhor, ele fala daquele rei que condena os que estão à esquerda e salva os que estão à direita. Então, de fato, essa questão da direita de Deus, tem essa coisa do lado direito ser o lado correto, mas não é essa autoproclamada direita que a gente vê aí, que muitas vezes defende coisas erradas, como essa idolatria de Israel, idolatria dos Estados Unidos. Os Estados Unidos são uma nação fundada por protestantes e maçons. Maçonaria, que é a maior inimiga da igreja, ou uma das maiores, condenada pela igreja. Estados Unidos não é uma nação modelo. Por mais que lá hoje haja um movimento católico maravilhoso, lindo e importante, é uma nação importantíssima, mas não é uma nação modelo na sua história. Foi fundada sob bases protestantes e maçônicas. Então a gente vê que essa direita, ela não é católica, ela tem que fazer catequese. Isso é só um parênteses para que vocês tenham uma visão correta das coisas. Fala aqui. Tem uma coisa que eu observei, que ninguém está falando, que eu acho que é perigosíssimo falar. Tenho vários amigos judeus, assim. Sim, normal. Na verdade, você está torcendo por quem? Bom, evidentemente que torcer pelo terrorista eu não vou. Eu estou torcendo pela população. Claro. Para que ninguém sofra, claro. Mas, assim, tem aquela passagem de Moisés, subiu lá para receber os mandamentos, desceu, o que tinha acontecido? O bezerro de ouro. Pois é. Então, a rei, no sábado deles, que era uma comemoração, uma festa santa, de alegria, era para ter festa mesmo, eles estavam fazendo uma rave com sexo, com Buda, estavam fazendo a mesma coisa que tinham feito com Moisés. Não estou dizendo que eles merecem o que está acontecendo, não. O que eu fico impressionado é que o judaísmo é pagão hoje. Você vê pouca gente que seja judia. Eu tenho um monte de amigos, vários amigos judeus. Nenhum deles é rico. O judeu de IBGE, assim como tem os católicos, tem muitos. E ali, exatamente, é uma coisa que assusta, porque eles tomaram ali Israel politicamente. Sim. E a Terra Santa, mas assim, eles não são religiosos. Confuso isso, né? Rei é uma festa. Rei daquela festa que e num dia que é sagrado. Num dia que é o sábado. Comemorar o sábado sagrado, fazendo uma rave com sexo pelado, com Buda, com não sei o que, com É só um sinal realmente. A gente até, tudo é um sinal dos tempos. A própria eleição que nós tivemos agora recentemente no Brasil, a gente tem que se interrogar se isso não é um castigo pelos nossos pecados enquanto nação, o que a gente tem feito, como a gente tem honrado Nosso Senhor aqui no Brasil ou desonrado no caso. Então é isso que o Vinícius está falando muito bem, mas é só para que vocês entendam. E esse caso é muito pior, mas até o judeu, aquele ortodoxo que tem o cabelinho, a barba, ele está no erro. Ele está promovendo o erro porque ele devia, na realidade, reconhecer nosso Senhor Jesus Cristo como Messias e virar católico. Esse é que é o ponto. Os judeus, é porque isso é confuso até na igreja hoje. Quando eu falo na igreja, com determinadas figuras, especialmente do clero, que não compreendem bem isso. Os judeus precisam ser evangelizados, é isso que eu estou querendo dizer, os muçulmanos também. A gente precisa pregar para essas pessoas para que elas se convertam e não achar que elas estão na verdade, porque não estão no erro e objetivamente, eu não estou dizendo que se elas morrerem agora elas vão para o inferno, eu não tenho condições de afirmar, mas objetivamente são caminhos de perdição. Só existe um caminho de salvação, que é a fé católica. O resto é caminho de perdição eterna no inferno. O que não significa que uma pessoa
possa ser salva por ignorância, mas ela só vai ser salva por ignorância. Fala aqui. Eu não sei se a minha percepção é correta, né? Mas o que eu vejo é que os países que são católicos, majoritariamente, né? Lógico, eu tô católico, eles são mais pacíficos, né? Assim, no mundo, de uma forma geral, a gente vê que os países, a gente não vê muito, assim, envolvimento em guerras, né? Dos países católicos. Né? Não, isso tem sentido de não se envolver desnecessariamente num conflito, sem dúvida. Nosso Senhor fala, bem-aventurados os que promovem a paz, só que isso está certo, só que a gente não pode virar um alface, né? Como diz o padre Paulo Ricardo, que é aquela pessoa que... Não, mas o que eu digo é que ser pacífico não se confunde com ser pacifista. Pacifista é o hippie lá de Woodstock, o paz e amor, né? Não faça guerra, faça amor. Isso é um discurso revolucionário, que até é daí que vem o fascismo, né? O fascista, porque havia deixa eu me lembrar aqui do nome dele, não é tão importante, mas um dos revolucionários, ele veio da Europa, é um dos fundadores da escola de Frankfurt, e ele cunhou esse termo de associar o fascismo ao conservador, não, ao tradicional, né? Porque conservador, outra lição, conservador não é uma palavra boa também, porque a gente usa mais porque assim, a gente tem o hábito e não está errado, mas entendam que a visão correta do que é conservador é aquele que quer conservar a revolução, é o girondino. O conservador é o girondino, é aquele que quer conservar a revolução, ele não quer mais revolução, como é o caso do jacobino, que é aquele de extrema esquerda. O conservador seria ou de uma esquerda mais moderada ou dessa direita que não é direita. Na realidade, nós somos tradicionais, a gente quer resgatar a tradição católica. Então, é isso que é a palavra mais correta para nós, é essa, tradicionais. Por mais que na prática a gente use o conservador e não está errado, porque as pessoas compreendem melhor. Mas esse pensador comunista, revolucionário, que fundou a escola de Frankfurt, ele acabou cunhando esse termo fascista. Por isso é que eles nos chamam de fascista, que não tem nada a ver com o movimento fascista, porque ele vê essa coisa do não faça guerra, faça amor, paz e amor. E aí vem o fascista, é aquele que quer lutar contra os erros, ele luta e por isso aí vem a questão do discurso de ódio, tudo vem a reboque desse pensador que viveu nos Estados Unidos, e é por isso, então, nós somos pacíficos, mas não somos pacifistas. A guerra é um meio justo de legítima defesa contra uma agressão injusta que uma sociedade faz a outra. Então, digamos que no caso, por exemplo, da guerra da Rússia com a Ucrânia, que também é complexa, como é o caso da guerra, tem vários interesses envolvidos ali, mas tirando esses interesses, a Ucrânia tem o direito de reagir, de entrar em combate. Ela não pode, seria errado ela ficar ali parada, estão me batendo aqui, eu vou simplesmente dar a outra face. O dar a outra face, ele tem lugar em atitudes individuais heróicas, como foi o caso de Nosso Senhor, que foi como ovelha conduzido ao matador. Agora, um presidente que é um pai de uma nação, ele não pode dar a outra face numa guerra, ele tem que entrar numa guerra justa para defender o seu povo. É só para a gente entender que o católico, ele é um combatente por natureza também. Por mais que você tenha toda a razão, uma nação católica, ela tende a ser uma nação pacífica, até porque a paz vem da justiça, e a justiça vem da verdade e da fé católica, isso numa sociedade. Mas o católico, ele é um combatente, ele luta contra o mal dentro dele mesmo, mas também contra o mal que há fora, claro que de forma ordenada, de forma virtuosa. Mas a gente vai entrar nessa questão da guerra justa quando a gente falar do 5º mandamento, que é uma das modalidades da legítima defesa. Existe a legítima defesa individual, existe a guerra justa e existe a pena de morte. Esse assunto é bem polêmico da pena de morte, mas eu acho que não vale entrar agora, senão a gente vai desviar muito. Mas a pena de morte também é uma modalidade de legítima defesa, e a gente vai ver isso. Mas vamos aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, que é a última narrativa da Ascensão, e aqui a gente vai ver
que mais uma vez é São Lucas a falar. Atos 1, versículos 1 a 11. Atos 1, versículo 1 a 11, aqui é uma narrativa, é a mais desenvolvida de todas, sobre a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá. Vejam como é que é São Lucas, olha como é que ele fala. Em minha primeira narração, ó Teófilo, a primeira narração é o Evangelho de São Lucas. E Teófilo não se sabe se é um personagem real ou se ele está a falar para todos nós, porque a etimologia da palavra Teófilo é amigo de Deus. Em minha primeira narração, ó Teófilo, contei toda a sequência das ações e dos ensinamentos de Jesus, desde o princípio até o dia em que, depois de ter dado pelo Espírito Santo suas instruções aos apóstolos que escolhera, foi arrebatado ao céu. E a eles se manifestou vivo, depois de sua paixão, com muitas provas, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas do reino de Deus. Os 40 dias vêm daqui. Por isso é que a ascensão, que é dia santo de guarda, mas no Brasil a gente tem essa moleza de que vai para o final de semana, para o domingo seguinte, mas saibam, o certo seria, num país católico como o nosso, que a ascensão fosse feriado. Ela sempre acontece na quinta-feira, a Assunção. A ascensão de Nosso Senhor, ela sempre é celebrada numa quinta-feira, porque a Páscoa acontece num domingo, a ressurreição acontece num domingo, você coloca 40 dias, vai dar sempre numa quinta-feira. E aí Pentecostes vai acontecer no segundo domingo depois, porque Pentecostes fica 10 dias depois da ascensão, porque Pentecostes vem justamente dessa questão dos 50, foi 50 dias depois da ressurreição que nosso Senhor, ele enviou o Espírito Santo. Então é só para que vocês saibam. O Corpus Christi, ele é 10 dias depois, se eu não me engano, de Pentecostes, porque depois de Pentecostes vem o domingo da Santíssima Trindade, depois do domingo, a quinta-feira posterior é Corpus Christi, que aí no caso é feriado no Brasil. A ascensão não é feriado, né? Infelizmente não. Um parlamentar católico poderia, e o povo não ia reclamar, que o povo é preguiçoso, não gosta de trabalhar mesmo, mas eu até como empresário, eu confesso que feriado hoje não me é uma realidade muito agradável, porque eu acabo sempre trabalhando um pouco, mas dá uma certa angústia quando a gente pensa no que tem que fazer na empresa, mas o feriado religioso é fundamental, porque você para de trabalhar para servir a Deus. Então, seria um ótimo trabalho de um parlamentar católico ele instituir todos os dias santos de guarda como feriados nacionais. E aí vejam a ascensão como ela é narrada a partir do versículo 4. E comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da promessa de seu pai. Isso é muito bonito, né? Não se afastassem de Jerusalém, é muito significativo. Que ouvistes, disse ele, da minha boca, porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Assim, reunidos, eles o interrogavam: Senhor, é porventura agora que ides instaurar o reino de Israel? Respondeu-lhes ele: não vos pertence a vós saber os tempos nem os momentos que o Pai fixou em seu poder, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. Mais uma vez a responsabilidade dos católicos de serem testemunhas em Jerusalém. Graças a Deus, mesmo na configuração atual, os lugares santos em geral estão confiados aos católicos, infelizmente também aos ortodoxos, que são cismáticos, porque eles não se submetem ao Santo Padre, o Papa. Eles nem deveriam ser chamados de ortodoxos, porque eles não são ortodoxos, mas pelo menos os lugares santos estão guardados. Então há testemunhas, inclusive por isso até que os meus pais foram lá. Eles foram com aquela agência de turismo lá da Canção Nova e foi uma experiência muito marcante. Dizendo isso, vejam, aqui é que fica mais clara essa realidade da ascensão.
no livro dos Atos. Dizendo isso, elevou-se da terra à vista deles, e uma nuvem o ocultou aos seus olhos. Enquanto o acompanhavam com seus olhares, vendo-o afastar-se para o céu, eis que lhes apareceram 2 homens vestidos de branco que lhes disseram: homens da Galileia, por que ficais aí a olhar para o céu? Esse Jesus que acaba de vos ser arrebatado para o céu, voltará do mesmo modo que o viste subir para o céu. Essa passagem é a mais completa em todos os sentidos, porque ela também fala do arrebatado, que tem esse sentido de que também o Pai o levou, mas ele próprio subiu, ele elevou-se para o céu. De fato, ele próprio sobe. E a gente vai ver isso agora no catecismo. Como há menos passagens, especialmente essa parte da ascensão, eu gostaria de ler aqui o catecismo. Vamos aqui a partir do parágrafo 659. Vamos ler o que diz a fé da igreja a respeito da ascensão. E é claro que as palavras do catecismo serão muito melhores do que as minhas sempre. Jesus subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Marcos 16, 19. O corpo de Cristo foi glorificado desde o instante de sua ressurreição, como provam as propriedades novas e sobrenaturais das quais, a partir de então, seu corpo desfruta em caráter permanente. No entanto, durante os 40 dias em que vai comer e beber familiarmente com seus discípulos e instruí-los sobre o reino, sua glória permanece ainda velada sob os traços de uma humanidade comum. A última aparição de Jesus termina com a entrada irreversível de sua humanidade na glória divina, simbolizada pela nuvem e pelo céu, onde desde então está sentado à direita de Deus. De modo totalmente excepcional e único, ele se mostrará a Paulo, que se considera como um aborto, 1 Coríntios 15, 8, em uma última aparição, a qual constituirá o próprio Paulo como apóstolo. Então, e por isso é que São Paulo é chamado de apóstolo, mesmo sem ter integrado o grupo dos 12, porque houve esta aparição a ele como a um abortivo, como ele diz, porque foi depois da ascensão. E outra questão que corrobora essa questão do foi elevado, foi arrebatado, é porque nosso Senhor, enquanto homem, é elevado, especialmente a sua humanidade. Ele, como primícias dos que morreram, ele ressuscita e sobe aos céus. É o primeiro homem, porque ele é Deus que se fez homem, ele é o primeiro a estar no céu. O caráter velado da glória do ressuscitado durante esse tempo transparece em sua palavra misteriosa a Maria Madalena: ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Mais uma vez, subo. João 20, 17. Isso indica uma diferença de manifestação entre a glória de Cristo ressuscitado e a de Cristo exaltado à direita do Pai. O acontecimento, ao mesmo tempo histórico e transcendente da ascensão, marca a transição de uma para a outra. Esta última etapa permanece intimamente unida à primeira, isto é, a descida do céu realizada na encarnação. Só aquele que saiu do Pai pode retornar ao Pai, Cristo. Ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. João 3,13. Entregue às suas forças naturais, a humanidade não tem acesso à casa do Pai, à vida e à felicidade de Deus. Só Cristo pôde abrir esta porta ao homem. Ele, vossa cabeça e princípio, subiu aos céus, não para afastar-se de nossa humildade, mas para dar-nos a certeza de que nos conduzirá à glória da imortalidade.
Essa é uma citação belíssima do prefácio da solenidade da Ascensão. Está lá no Missal Romano. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos os homens a mim. João 12:32. A elevação na cruz significa e anuncia a elevação da ascensão ao céu. É o começo dela. Jesus Cristo, único sacerdote da nova e eterna aliança, não entrou num santuário feito por mão humana, mas no próprio céu, a fim de comparecer agora na presença de Deus em nosso favor. Hebreus 9:24. No céu, Cristo exerce em caráter permanente seu sacerdócio. Por isso ele tem poder ilimitado para salvar aqueles que por seu intermédio se aproximam de Deus, já que está sempre vivo para interceder por eles. Hebreus 7:25. Como sumo sacerdote dos bens futuros, Hebreus 9:11, ele é o centro, é o ator principal da liturgia que honra o Pai nos céus. A partir de então, Cristo está sentado à direita do Pai. Por direita do Pai entendemos a glória e a honra da divindade, onde aquele que existia como Filho de Deus, antes de todos os séculos, como Deus e consubstancial ao Pai, sentou-se corporalmente depois de encarnar-se e de sua carne ser glorificada. Uma citação de São João Damasceno na sua clássica obra A Fé Ortodoxa, que inclusive foi lançada aqui no Brasil recentemente pelo Instituto Santo Atanásio, que é um equivalente do Centro Dom Bosco, que fica lá em Curitiba. Sentar-se à direita do Pai significa a inauguração do reino do Messias, realização da visão do profeta Daniel referente ao Filho do Homem. Foi-lhe dada a soberania, a glória e a realeza. Todos os povos, nações e línguas hão de servir-lhe. Seu poder é um poder eterno que nunca lhe será tirado, e sua realeza é tal que jamais será destruído. Isso está no livro de Daniel 7,14. A partir desse momento, os apóstolos se tornaram as testemunhas do reino que não terá fim. É só para que vocês entendam que o fato de ter toda uma simbologia por trás dessa realidade da direita do Pai não significa que no céu nosso Senhor não estará de fato sentado à direita do Pai. Uma coisa não exclui a outra. É claro que nosso Senhor, ele está no céu em corpo e alma. Essa é a fé da igreja. E também Nossa Senhora, eles têm um corpo no céu, e muitos até afirmam, por mais que não seja dogma de fé, é importante dizer que a ascensão e a ascensão de Nosso Senhor e a assunção de Nossa Senhora são dogmas de fé. O católico é obrigado a crer, sob pena de cair em heresia. Heresia é a negação de uma verdade de fé. Quando nós fazemos isso de maneira persistente, pertinaz, que é o termo que está no Código de Direito Canônico, e depois de sermos advertidos pela autoridade eclesiástica competente, a gente pode incorrer em heresia. Então, nosso Senhor está inquestionavelmente corpo e alma no céu, Nossa Senhora também, dogma de fé, ambos são dogmas de fé, mas alguns afirmam que São José também estaria corpo e alma, mas isso não é dogma de fé. O fato é que eles têm corpo, mas nós não vemos porque nós não estamos no céu e porque trata-se de um corpo glorioso, um corpo que pode sumir, como aconteceu com Nosso Senhor durante os 40 dias. É um corpo glorioso, é um corpo glorificado. Mas o que eu quero dizer aqui é que o fato da direita de Deus ser uma realidade também simbólica não significa que no céu não há um trono no qual está o Pai, no qual está o Filho à sua direita, e eventualmente até, penso eu, à direita de Nosso Senhor está Nossa Senhora, à direita e à esquerda São José. Faz sentido, tanto que a mãe, a dona Zebedeia, ela, que não se chamava Zebedeia, eu falo brincando, mas a esposa de Zebedeu, a mãe de São João e São Tiago, ela diz que os meus filhos sentem um à sua direita e um à sua esquerda no céu.
E Nosso Senhor diz que não compete a ele, porque o Pai já tinha. E eu penso que se alguém tem que sentar à direita e à esquerda de Nosso Senhor, é claro que são Nossa Senhora e São José. Eu não penso em ninguém melhor, por mais que São Tiago e São João tenham sido apóstolos e gigantes da história da igreja. Então vamos ler o resumindo, que aí a gente entra na segunda parte da aula. Parágrafos 665 a 667. A ascensão de Cristo assinala a entrada definitiva da humanidade de Jesus no domínio celeste de Deus, de onde voltará. Até lá, no entanto, o esconde aos olhos dos homens. Colossenses 3,3, que é a citação. Jesus Cristo, cabeça da igreja, nos precede no reino glorioso do Pai, para que nós, membros de seu corpo, vivamos na esperança de estarmos um dia eternamente com Ele. Tendo entrado uma vez por todas no santuário do céu, Jesus Cristo intercede sem cessar por nós como mediador, que nos garante permanentemente a efusão do Espírito Santo. É muito importante, normalmente quando a gente fala do mistério pascal, o último comentário, a gente fala da paixão, da morte e da ressurreição, mas também, sem problema nenhum, podemos incluir a ascensão. O mistério pascal como paixão, morte, ressurreição e ascensão, e também o derramamento do Espírito Santo, que são realidades que acabam por complementar os efeitos da redenção, os efeitos da salvação. Porque nosso Senhor Jesus Cristo, e eu falo que a salvação ela não se resume à remissão dos pecados, que de fato é uma das realidades, é uma das faces da salvação, mas a salvação também consiste na entrada do homem no céu. As portas do céu se abrem e o homem ele participa da vida bem-aventurada de Deus. É por isso que o Éden não se confunde com o céu, onde nós, se Deus quiser, ficaremos eternamente com Deus. O Éden, o paraíso terrestre, ele já era de fato uma realidade ordenada, boa, mas ali não é o céu. Por isso é que Adão e Eva, mesmo antes do pecado, precisavam ser salvos, mas salvos não no sentido da remissão dos pecados, salvos no sentido de levados ao céu, levados à bem-aventurança, à vida eterna com Deus, participarem da vida divina, da vida trinitária. E isso acontece na história quando o nosso Senhor ressuscita, mas não apenas ressuscita, quando Ele sobe, porque Ele sobe e é o homem. Entendam isso, nosso Senhor ele assume a nossa humanidade para levar a nossa humanidade ao céu. E quando Ele vai ao céu, Ele abre as portas do céu para nós, homens. E é por isso que nós podemos estar no céu eternamente com Deus. Se nosso Senhor não tivesse ressuscitado e não tivesse subido aos céus, nós não poderíamos entrar. Ele é que abre as portas do céu para nós. Fala aqui. Mas os santos já estão no céu. Só com as almas. O detalhe é esse. Por isso é que existem os corpos incorruptos, as relíquias. Eu mesmo já tive contatos com relíquias de primeiro grau dos santos. Tem santo por aí que quando ele morreu, isso é bom, isso não é ruim. As pessoas, não vou falar esquartejaram, que é uma palavra feia, mas as pessoas começaram a levar as partes dos corpos dos santos para lugares diferentes, para que elas tivessem contato com as relíquias de primeiro grau, porque de fato ali está alguém que viveu como Cristo. O Cristo viveu a partir daquela pessoa. Então a veneração de um santo, a veneração de uma relíquia é a veneração do próprio Cristo que viveu naquela pessoa, na vida daquela pessoa. Mas isso é só para te dizer que os santos estão com as suas almas. Os corpos estão nas sepulturas ou em outros lugares, a depender do santo. Mas no final dos tempos aí vem o dogma da ressurreição da carne. As almas se unirão novamente aos corpos e os salvos serão ressuscitados para a vida eterna e os condenados serão ressuscitados para a condenação eterna, porque todos ressuscitarão. Essa é a fé da igreja e a gente ainda vai ter aula sobre isso. E aí vem a segunda parte, que é
donde virá julgar os vivos e os mortos. É o artigo 7 da nossa fé. Aí a primeira pergunta vai falar do reinado de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é um tema muito importante. Como reina agora o Senhor Jesus? Eu vou ler as 3 perguntas e respostas, depois a gente explica. Senhor do cosmos e da história, cabeça da sua igreja, Cristo glorificado permanece misteriosamente na terra, onde o seu reino já está presente como germe e início na igreja. Um dia voltará na glória, mas não sabemos o momento. Por isso vivemos na vigilância, orando: vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, 20 são as palavras de conclusão da Escritura. Dizem o Espírito e a igreja: vem, Senhor Jesus, que é Maranatá. A palavra Maranatá não é aquela seita que foi fundada, né? Que existe uma igreja evangélica que é Maranatá, não é. Maranatá significa vem, Senhor Jesus. É aquele clamor pela segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele fala que está presente como germe, é de germinar, não é? Não é germe de agente de doença, não. É porque tem realmente esses 2 sentidos, mas é germe como semente. É como se é a semente do reino, né? O reino já começa, muito bem observado. E a pergunta 134, como se realizará a vinda do Senhor na glória? Depois do último abalo cósmico deste mundo que passa, a vinda gloriosa de Cristo acontecerá com o triunfo definitivo de Deus, na parousia de Cristo e com o último juízo, que é o juízo final, o juízo universal. Realizar-se-á assim o reino de Deus. Parousia, é bom vocês saberem, tem que saber que a parousia é a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a gente fala parousia, a gente está a falar da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo no final dos tempos. E no advento, né, naquele tempo do advento, que é o tempo que antecede o Natal, é o primeiro tempo do ano litúrgico. O ano litúrgico está terminando daqui a pouco. São 34 domingos. No calendário litúrgico atual, são 34 domingos no chamado tempo comum. O último domingo é dedicado a algo que a gente acabou de ver, é a festa de Cristo Rei. Depois deste domingo, eu vou explicar essa questão do reinado de Nosso Senhor daqui a pouco. Depois do domingo de Cristo Rei, vem o tempo do advento. E no advento a gente medita sobre a primeira vinda de Nosso Senhor, que é o que a gente celebra mais propriamente no tempo do Natal. Nosso Senhor vem a primeira vez no Natal, mas ele virá uma segunda vez na parousia, que é a segunda vinda no final dos tempos. E há uma terceira vinda que o Padre Paulo Ricardo sempre fala, que é a vinda nas nossas vidas, no cotidiano das nossas vidas. É o nosso Senhor Jesus Cristo que nos visita, que vem até nós no hoje das nossas vidas. E a gente medita sobre tudo isso no advento. E a última pergunta: como Cristo julgará os vivos e os mortos? Cristo julgará com o poder que adquiriu como Redentor do mundo, que veio para salvar os homens. Os segredos dos corações serão revelados, bem como a conduta de cada um em relação a Deus e ao próximo. Todo homem será repleto de vida ou condenado pela eternidade de acordo com suas obras. Assim se realizará a plenitude de Cristo, Efésios 4:13, na qual Deus será tudo em todos, 1 Coríntios 15, 28. Esse é o juízo universal que se diferencia do juízo particular, que a gente vai falar em aulas posteriores. Juízo particular é aquele juízo que a gente tem na hora da morte, que só nós conheceremos, entre Deus e nós, digamos assim. No momento em que a gente morre, a gente tem um juízo particular. E aí nós somos ou salvos por toda a eternidade,
E a maioria das pessoas passarão pelo purgatório, a maioria das pessoas salvas. E aqueles que atingiram a santidade, em regra, vão direto para o céu. Mas quem vai direto para o céu é quem atinge a santidade nesta vida. E naquele momento também já são, no caso das pessoas condenadas, já são condenados à perdição eterna no inferno. E no final dos tempos o que vai acontecer é um juízo universal. O juízo é o mesmo, não tem repescagem, não tem recuperação, dependência, prova final, não tem nada disso. O juízo é o mesmo, mas ele é universal. Aí todos verão tudo aquilo que todos fizeram de bom e de ruim. Então, no final, nesse momento, aquilo que ficou escondido será revelado. É claro que é algo que a nossa mente não dimensiona como é que isto acontecerá, mas está narrado na Escritura, de uma maneira simbólica, parabólica, né? Não é antena, é parabólica porque é uma parábola de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala disso no capítulo 25, que é a última passagem do Evangelho de São Mateus. Tem várias passagens que falam do juízo, da nossa vigilância, mas essa aqui é a mais literal e também por isso mais assustadora que nós temos na Escritura. Mateus 25, 31 a 46, é aquele belíssimo evangelho que fala do juízo final. Então vamos lá. E aqui fala também da direita e da esquerda, né? O pessoal fica bravo, né, os esquerdistas, mas é bíblica. A questão da condenação da esquerda, ela é bíblica. Quando o Filho do Homem voltar na sua glória e todos os anjos com ele, se sentará no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão diante dele e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então, vejam, Nosso Senhor aqui já se identifica como rei, como está no catecismo. Então o rei dirá aos que estão à direita: vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, estava na prisão e viestes a mim. Os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos, nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo ou na prisão e te fomos visitar? Responderá o rei: em verdade eu vos declaro, todas as vezes que fizestes isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Ele se voltará em seguida para os da sua esquerda e lhes dirá: retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno destinado ao demônio e aos seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, era peregrino e não me acolhestes, nu e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. Também estes lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, peregrino, nu, enfermo ou na prisão e não te socorremos? E ele responderá: em verdade eu vos declaro, todas as vezes que deixastes de fazer isso a um destes pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. E estes irão para o castigo eterno, e os justos para a vida eterna. Essa passagem é belíssima, mas em mãos erradas ela pode ser lida de maneira muito equivocada. Terá gente, por exemplo, que vai dizer que são os comunistas que fazem isso. Não é esse o discurso deles? Nós cuidamos dos pobres, é fome zero, é isso e aquilo. E aí
entendo, por isso é que o protestante erra, por isso é que o protestante tropeça, não necessariamente nessa questão. Até no Brasil, é muito justificável uma aliança política entre católicos e protestantes para combater determinados males, porque eles muitas vezes estão do lado certo. Mas por que eu estou a falar dos protestantes? É você ler a Bíblia da sua cabeça. Porque um comunista vai ler essa passagem e vai dizer que o caminho é ser comunista, é ser esquerdista, porque eles se preocupam com os pobres, o que é uma mentira, e vão confundir palavras espetaculares, por exemplo, como de São João da Cruz, que é santo e doutor da igreja, que diz que no entardecer da vida nós seremos julgados pelo amor. E de fato, o que vai decidir se nós seremos condenados ou salvos é o amor. Mas aí vem sempre aquela pessoa que vai dizer, mas e o ateu que ama? De fato, tem pessoas que estão no ateísmo, isso é inquestionável, que você vê ali uma bondade natural na pessoa, só que, primeiro, que isso não é uma regra, muito pelo contrário. Em geral, as pessoas que estão afastadas de Deus, elas estão enlameadas em vidas muito complicadas. Mas é claro que existe sim, existe esse exemplo. Mas nós não podemos ler a Escritura de forma separada. Vamos ler mais uma vez uma passagem que eu já li hoje, que é Marcos 16. Vocês nem precisam, é um versículo só. Quem crê, vamos lá. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15 e 16. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Eu não posso ler esse evangelho e esquecer este outro que eu acabei de ler. E como é que se resolve isso? Só ama de fato, com o amor verdadeiro, o amor caridade, quem tem fé. Porque quem não tem fé, e aí é que é o detalhe, não vê Cristo no outro que ele ama. Vocês conseguem perceber isso? Eu estava com fome e me destes de comer. Eu não estou simplesmente a fazer aqui um assistencialismo, uma filantropia. Eu estou a servir a Cristo no necessitado, mas entendo que esse necessitado aqui eu tenho que ampliar. Quem é o necessitado? No meu caso, aí vocês vão pensar na vida de vocês. Os necessitados são a minha esposa em primeiro lugar, os meus filhos, as pessoas com quem eu trabalho, os meus amigos. Eu sou chamado a servir a todos, mas como Cristo. Eu tenho que ver Cristo no outro e eu tenho que ser Cristo para o outro. Eu tenho que agir como Cristo agia, mas isso só é possível se eu tenho fé. Porque quando eu tenho fé, o ato de fé me faz me unir a Cristo. E aí eu sou cristão. A gente não pode desprezar a fé como uma leitura errada dessa passagem poderia fazer. Então aquele cara que odeia Jesus, fala mal de Jesus, mas ele é bom. Ele dá esmola ali para o rapaz do sinal. Primeiro que eu tenho que olhar a vida daquele cara inteira, que é só Deus que pode fazer isso, e eu tenho que ver por que ele não crê. Ele tem culpa por não crer? A ignorância dele, mesmo que ele seja ignorante, ela é culposa ou não é? E só Deus pode ter esse olhar, porque ele vai ver a vida da pessoa inteira. Eu não tenho capacidade para julgar uma pessoa, nem a que crê e nem a que não crê. O que eu não posso fazer, e essa que é a armadilha, é desprezar a necessidade da fé para a salvação. Não o que nos salva não é a filantropia, não é o assistencialismo, não é uma ação boa com os pobres no sentido material, não é isso, até porque existem as obras de misericórdia espirituais. Vamos ler aqui, porque isso é um parênteses importante. Eu sei que eu estou com muitos parênteses nessa aula, que eu já cheguei atrasado, diga-se de passagem. Aqui no compêndio de capa dura, eu não sei se vai ter nesses menores, mas no final tem lá uma série de verdades, de fórmulas de doutrina católica, e aqui estão as obras de misericórdia, as 7 obras de misericórdia corporais, 6 estão nessa passagem que eu acabei de ler, tem mais uma, e as 7 obras de misericórdia espirituais, que são as mais importantes.
são mais importantes que as corporais. Não é que eu não vou fazer as corporais, eu tenho que fazer. Mas isso só vale, gente, de verdade, se eu tiver fé. Se eu não tiver fé, eu estou mal. Eu vou ser salvo só por ignorância. Quem não tem fé só é salvo, só vai para o céu por ignorância que não seja culposa, porque se a ignorância for culposa, for fruto de negligência, a pessoa vai ser condenada. Essa é a doutrina da igreja, e não somos nós que diremos quem vai ser condenado e quem vai ser salvo, só Deus. E a igreja, claro que é de Deus que pode dizer. Então vamos lá, as 7 obras de misericórdia corporal: dar de comer aos famintos, dar de beber aos sedentos, vestir os nus, acolher os peregrinos, visitar os enfermos, visitar os encarcerados. Essas 6 estão na passagem. E a 7ª, sepultar os mortos. Essas são as 7 obras. E vejam que a nossa vida de amor, ela tem que se orientar por essas 14 obras. Não tem muito para onde correr mais. É claro que eu vou aplicar as circunstâncias da minha vida. E as obras de misericórdia espirituais, ou obras de misericórdia espiritual: primeira, aconselhar os duvidosos. A segunda é o que eu estou fazendo com vocês agora: ensinar os ignorantes. Desculpa falar isso, mas o apostolado, a catequese, é uma obra de misericórdia espiritual. Ensinar os ignorantes. Daqui a um ano, a gente sempre será ignorante, só Deus não é, porque Ele é onisciente, mas vocês serão menos ignorantes, e eu também, assim eu espero. Terceira, admoestar os pecadores. Quarta, consolar os aflitos. Quinta, perdoar as ofensas. Olha que legal essa: suportar pacientemente as pessoas incômodas. Então, as pessoas que são chatas, e todos nós somos chatos no final das contas, é como o Padre Léo falava, tem pessoas que são verdadeiros estrupícios para mim, e eu sou um estrupício na vida de muita gente, porque tem gente que nos incomoda, e muitas vezes são as pessoas com quem nós somos casados, são os nossos filhos, depende do dia, porque nós passamos mais tempo com elas, e nós vemos os defeitos. Então, suportar pacientemente as pessoas incômodas, isso é obra de misericórdia espiritual. E a última, rezar a Deus pelos vivos e pelos mortos. Vejam, a nossa vida de amor tem que se orientar por essas 14 obras. Não tem mais para onde correr. O resto é aplicação prática e ampliação do sentido disso na nossa vida. Mas é isso que a gente tem que fazer para amar de verdade. É apenas isso. Então, só esse parênteses necessário, porque essa passagem é maravilhosa do Evangelho de São Mateus, mas ela permite uma má interpretação por pessoas que não têm a fé católica. Evidentemente, a caridade é necessária para a salvação. Se eu não amo, eu não tenho fé. Essa que é a verdade. Quem tem fé, ama. O amor, ele é uma consequência natural da fé. A pessoa que diz que tem fé e não ama essa fé, diz São Tiago na sua carta, os protestantes estão errados, porque eles dizem, basta ter a fé, nós somos justificados pela fé. Está errado. Nós seremos julgados pelas nossas obras, só que as obras vêm da fé. Quem tem fé naturalmente ama. O amor é uma consequência da fé. Se eu não estou amando, isso também é um defeito, não só da caridade, mas também da fé. É sinal de que a minha fé é pequena e é uma fé. O que São Tiago vai dizer? E por isso é que Lutero odiava a carta de São Tiago, porque colocava abaixo a sua má doutrina. O que São Tiago diz na sua carta? A fé sem obras está morta em si mesma. Mostre-me a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Essa que é a questão. E eu só vou terminar aqui que hoje eu vou à missa, eu não fui à missa ainda, eu vou à missa ali 19 horas na São Francisco de Paula. Eu até esqueci de mandar para vocês para lembrar. A gente vai ter hoje lá o terço Provida às 20 horas lá na igreja, depois da missa. E eu deixei para ir à missa lá também por isso. Eu terei que sair aqui
por volta de 6h30, no horário certo, né? Porque normalmente eu fico com vocês além do horário, como é minha característica. Ainda mais agora que a gente não fica mais preso na igreja, né? É só apertar um botãozinho ali e a gente abre o portão. Antigamente eu já fiquei muito preso com aluno quando eu dava aqui aula aos domingos. Os padres fechavam a paróquia para almoçar e a gente ficava trancado aqui. Mas aí vinha alguém abrir rapidamente, graças a Deus. Mas era uma angústia minha, eu tinha que pedir para os alunos irem lá fora ver se ainda tem gente. Não dar aula sexta-feira tem essa vantagem. Então vamos lá, o parágrafo 668 do Catecismo. Aqui tem muitas coisas importantes, mas eu queria fazer 2 apontamentos. O primeiro eu vou ler do 668 ao 670, que vai dizer: ele voltará na glória. Cristo já reina através da igreja. Cristo morreu e ressuscitou para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. Romanos 14:9. A ascensão de Cristo ao céu significa sua participação em sua humanidade no poder e na autoridade do próprio Deus. Jesus Cristo é Senhor, possui todo o poder nos céus e na terra, está acima de todo principado, potestade, fortaleza e senhorio, pois o Pai pôs tudo debaixo de seus pés. Efésios 1, 20 e 22. Cristo é o Senhor do cosmo e da história. Nele a história do homem e mesmo toda a criação encontram sua recapitulação, sua consumação transcendente. Como Senhor, Cristo também é a cabeça da igreja, que é seu corpo, elevado ao céu e glorificado, tendo assim cumprido plenamente sua missão, ele permanece na terra em sua igreja. A redenção é a fonte da autoridade que Cristo, em virtude do Espírito Santo, exerce sobre a igreja. O reino de Cristo já está misteriosamente presente na igreja. Uma citação da Lumen Gentium, que é um documento do Concílio Vaticano II sobre a igreja. Semente e início deste reino na terra. Desde a ascensão, o desígnio de Deus entrou em sua consumação. Chegou-se a última hora. 1 João 2,18. Portanto, a era final do mundo já chegou para nós e a renovação do mundo está irrevogavelmente determinada e, de certo modo, já está antecipada nesta terra, pois já na terra a igreja se reveste de verdadeira santidade, embora imperfeita. O reino de Cristo manifesta sua presença pelos sinais milagrosos que acompanham seu anúncio pela igreja. Essa questão do reinado de Nosso Senhor é muito importante e hoje há um erro que é infelizmente muito comum entre os próprios católicos, que é o erro de considerar que o reinado de Nosso Senhor ele vai acontecer apenas no final dos tempos. Isso é errado. Nosso Senhor, de fato, ele virá como um rei. Diferentemente da sua primeira vinda, que ele veio na pobreza, na humildade, na sua segunda vinda, na parousia, ele virá como um rei, como a gente acabou de ler nesta passagem do capítulo 25 do Evangelho de São Mateus. Mas ele já reina e ele já deve reinar. Aí vem a verdade que hoje é esquecida por muitos católicos do reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, com a Revolução Francesa especialmente, que foi a segunda dessas grandes revoluções, a primeira é a Revolução Protestante, que disse Deus sim, ou melhor, disse Cristo sim, igreja não. Essa é a primeira revolução, a Revolução Protestante, das grandes. A segunda é a Revolução Liberal, a Revolução Francesa, que disse Deus sim, Cristo não. A terceira é a Revolução Comunista, que vai já dizer Deus não, já é uma revolução ateia. Mas o que a Revolução Francesa fez quando ela diz Deus sim, Cristo não? Ela criou a liberdade religiosa, esse indiferentismo religioso. Basta ter uma religião, não importa qual ela seja. Isso é errado. Só existe uma religião verdadeira, que é a religião católica.
A Igreja Católica, ela não é uma instituição, ela é o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que acontece com a Revolução Francesa? A religião, ela se torna algo de foro privado. Hoje eu não posso com facilidade, eu não posso ir ali naquele palquinho ali do novo Leblon Shopping, pegar o microfone e ao invés de cantar Roberto Carlos, como tem ali nos sábados, à noite pelo menos tinha, eu falar isto que eu estou a falar para vocês aqui agora, que a religião verdadeira é a religião católica, que todos são chamados a serem católicos, e essa é a verdade. Hoje a religião se tornou algo de foro privado. Quando a gente fala, por exemplo, de religião numa questão como o aborto, o que a pessoa vai dizer que dá vontade até de dar um soco no nariz da pessoa, mas claro que a gente não vai dar. O Estado é laico. Não existe isso. Entendam, o Estado laico é uma consequência da demoníaca Revolução Francesa. O Estado não deveria ser laico. Até pouco tempo atrás, os Estados tinham uma religião oficial. Se vocês pegam a Constituição, que foi até depois da Revolução Francesa, a primeira Constituição do Brasil, de 1824, vai estar lá que a religião oficial do Império Brasileiro é a religião católica. E não é que o Estado tem uma religião. Quem é o Estado? A gente não manda com o Estado na rua, a gente não toma café, não toma chopp com o Estado. O que aquela sociedade está a proclamar. Da mesma maneira que eu individualmente proclamo que Cristo é o Senhor, que Ele é o Rei, que Ele é a verdade, o Estado deve proclamar isso. A sociedade deve, na sua Constituição, dizer: a verdade está na fé católica. Então Cristo, ele é chamado, isso é uma coisa óbvia, é uma questão de lógica. Se Cristo é chamado a reinar num coração individualmente considerado, se ele é chamado a reinar na minha vida, é claro que ele é chamado a reinar em todas as sociedades, porque uma sociedade nada mais é do que uma união de várias vidas, de várias pessoas. Se todas essas pessoas são chamadas a se submeterem a Cristo, Cristo é chamado a ser o rei de cada uma delas, é claro que ele é chamado a reinar na sociedade que elas constituem. Isso é uma coisa óbvia. Então ele é chamado a reinar nas famílias, ele é chamado a reinar nas empresas, ele é chamado a reinar nas associações, em cada escola. Esse seria o correto, o ordenado. É por isso que a gente chega num tribunal até hoje, por enquanto, graças a Deus, e tem lá um crucifixo. Por que tem um crucifixo no tribunal, nos órgãos públicos? Porque Cristo é até lá, até onde se presta culto ao demônio, né, que é no STF, tem. Por que tem o crucifixo? Qual é o princípio que está por trás disso? É porque Cristo é chamado a reinar em cada bairro, em cada cidade, em cada estado, em cada nação. Então hoje até os católicos relativizam isso. Num mundo ordenado, não é que as pessoas das falsas religiões seriam perseguidas, não é isso, mas haveria uma tolerância às falsas religiões em nações católicas, que é o que acontecia no passado. Você pega a Constituição de 1824, o que ela falava? Isso aconteceu no século XIX, não tem muito tempo. Ela dizia que as falsas religiões, elas poderiam ser, os falsos deuses, né? Não usa esse termo, mas eles poderiam ser cultuados em foro privado, não podia ter templo. Hoje você sai aqui pela rua, qualquer boteco vira seita protestante, qualquer boteco vira essa pseudo-igreja. Tem sinagoga, tem mesquita, tem budismo, tem hinduísmo, tem o que quer que seja, tem terreiro de macumba. Não deveria ser assim. Como acontecia na Idade Média, isso era impensável. O rei é católico, a nação é católica, não tem falsa religião. Até as pessoas podem viver ali, mas a gente vai tentar converter aquelas pessoas. A gente vai, claro, tratá-las com justiça, elas serão para efeitos materiais, e o que elas precisarem para viver com dignidade, elas terão o mesmo direito, mas não é a mesma dignidade. Sob uma ótica espiritual, não é a mesma. Tem que ter uma prevalência do catolicismo. Assim é uma nação ordenada, porque a gente já nasceu nesse ambiente liberal.
de liberdade religiosa. Então a gente não sabe o que é uma sociedade católica. Então é por isso que é importante. Peguem, por exemplo, aquela encíclica do Papa Leão XIII, Immortale Dei, leiam aquela encíclica que a visão de vocês vai mudar. Aquela encíclica que fala da Constituição Cristã dos Estados. Vocês vão ter uma visão completamente diferente. Tem lá no site do Vaticano, é só jogar Immortale Dei. Eu posso botar no grupo depois. Que falta me faz uma secretária, porque na perseverança eu tenho secretária. Eu falo assim, ó, bota no grupo, por favor, Luiz, ela vai lá e coloca. Mas na catequese eu precisava eleger aqui uma representante de turma, e tem que ser mulher, porque o homem não serve para esse mundo. Tem que ser mulher, tem determinadas funções que só as mulheres fazem bem. Os homens, eles não têm capacidade. Aí vão dizer que eu sou machista, mas não é, né? Eu sou feminista, porque eu estou elogiando as mulheres. Mas essa função de você assessorar a mulher é espetacular para isso. Mas eu vou tentar lembrar, vocês me lembrem, por favor, de colocar essa encíclica da Immortale Dei lá no grupo. Fala, querido, eu vi que você tinha... É curioso que todos os filmes antigamente, quando tinha um juiz, alguém a ser julgado, a pessoa pegava a Bíblia, botava a mão, juro dizer a verdade, na Bíblia, somente a verdade, nada mais que a verdade. Isso existe ou acabou? Não, então isso ainda existe para, infelizmente, as testemunhas, né? Aqui no Brasil hoje... É sobre a Bíblia ainda? Não, então, olha, no direito canônico agora no direito eu não sou criminalista, né? Mas eu penso que não. Na sociedade americana, porque isso a sociedade americana, mesmo tendo surgido sobre o protestantismo, ela conservou até por conta da figura da escritura, mas não é sobre a Bíblia, é só no direito canônico. Mas o que eu ia dizer é que é tão cara de pau a coisa que a parte, ela pode mentir num processo civil. Eu vou te dar a palavra, querido. Num processo trabalhista, o patrão pode mentir, o empregado pode mentir, porque só testemunha que presta juramento e só ela que é presa se mentir. Isso é um absurdo. Todo mundo tinha que ser preso por falar mentira em juízo, mas aqui no Brasil não é assim. As partes, elas podem mentir, só as testemunhas que não. Mas você tem toda a razão. Isso é um sinal de um Estado descristianizado, você não ter mais a figura da Escritura. Isso que você falou do reino de Deus me lembra uma parábola, que é a parábola da festa de casamento. Não sei se você já ouviu, que o reino de Deus é como se fosse uma festa de casamento que o rei preparou para o seu filho, e ele chama todos, só que muitos não vão. Do último domingo, né? Foi do último domingo. Isso. Sim. Uma coisa que eu não entendi é quem é a pessoa que vai sem estar vestida? É aquele curioso, aquele que vai só pro... Não, então, isso realmente fica muito pelo, assim, não interpretação nossa, né? Vem da interpretação da igreja. Me parece até que o Padre Paulo fez uma homilia, porque eu não... mas você até pode me dizer, eu coloquei, mas é porque os meus últimos dias estão corridos. Eu acho que foi uma homilia daquelas maiores, né? Uma pregação seleta, só que o título me sugeriu. Mas alguns padres da igreja falam dessa veste como a caridade, mas eu chamaria a própria fé também. Eu acho que o Padre Ricardo fala da pessoa estar, tipo assim, limpa para ir à festa. Sim. Preparada, não é pecado. Exatamente. Está pronta para entrar. É uma vida de fé autêntica e uma pessoa que ama, né? Os padres da igreja vão também falar dessa veste. Se eu não me engano, eu ouvi isso do próprio Padre Paulo. Quando eu falo dos padres da igreja, não são os santos padres, que, como a gente chama, os papas, né? Padres da igreja são grandes doutores que viveram especialmente no primeiro milênio, como Santo Agostinho, Santo Ambrósio, São João Crisóstomo, e eles conseguiam falar da Escritura muitas vezes sobre essa visão mais simbólica. Então essa veste também é a fé. A primeira veste que nós temos que vestir é a fé católica, mas claro, uma fé autêntica, não é o que a Georgia falou, não é você estar com o coração podre, como era o caso dos fariseus. Aqueles sepulcros caiados, que por fora são belos, mas por dentro é só podridão. Tem que ser uma vida autêntica, e aí vem a questão da caridade. A veste também é o amor, uma pessoa que ama concretamente. E só para finalizar,
aqui no parágrafo 675, é só porque está na moda essa questão do fim dos tempos, e é só para que vocês entendam o que o catecismo diz, mas leiam o catecismo, tá, gente, inteiro, dos parágrafos 659 até o 682, não deixem de ler em casa sempre o catecismo, mas vai falar da provação derradeira da igreja, que é isso que parece que a gente começa a viver nesse momento. Eu não sei se vocês viram que picharam um mosteiro beneditino lá em Fortaleza, mensagens satânicas. Isso é um início do que a gente vai viver, que vai ser muito pior. Eu não quero assustar vocês. Eu não quero assustar vocês, mas sim, isso, vejam. Só as lojas consagradas. É um absurdo. Mas isso está escrito, não só na Escritura, mas também o Catecismo fala, a aprovação derradeira da igreja. Antes do advento de Cristo, a igreja deve passar por uma provação final que abalará a fé de muitos crentes. A perseguição que acompanha sua peregrinação na terra desvendará o mistério de iniquidade, sob a forma de uma impostura religiosa que há de trazer aos homens aparente solução a seus problemas à custa do abandono da verdade. A impostura religiosa suprema é a do anticristo, isto é, a de um pseudo-messianismo em que o homem glorifica a si mesmo em lugar de Deus e de seu Messias, que veio na carne. E não se sabe se o anticristo é uma pessoa ou se ele é uma instituição, um sistema, por mais que eu particularmente acredite que mesmo que isso também se aplique a sistemas, a instituições, será uma pessoa específica. Eu não vou sair do tema que a gente está agora, mas isso aí, a teoria da libertação entraria aqui. Não, e também a teologia da libertação pode entrar, porque ela subverte o cristianismo. Só pegando o gancho que ela falou, filosofia que defende a teologia da libertação. Que vai lá, claro. Que dá essa coisa de volta do espírito. Tudo aquilo que é heresia, que é apostasia, entra aqui e é o que a gente está vivendo hoje, mas certamente. Mas entra para a igreja, né? Se a gente for falar não, claro. Não entra, mas essas pessoas, elas estão na igreja, mas elas não estão na igreja no final das contas, porque quem perde a fé, seja porque está fora da fé por falta de formação, mas que ou está por malícia, tem os dois casos, por mais que eu acho que os ignorantes são um grupo maior, sem dúvida nenhuma, essas pessoas não estão na igreja de fato, mas elas falam aparentemente em nome da igreja, fazem um grande estrago. Aí continua aqui nas letras menores: esta impostura anticrística se esboça no mundo toda vez que se pretende realizar na história a esperança messiânica, a qual só pode se realizar para além dela, por meio do juízo escatológico. Mesmo em sua forma branda, a igreja rejeitou esta falsificação do reino vindouro sob o nome de milenarismo, sobretudo sob a forma política de um messianismo secularizado, intrinsecamente perverso. Então, o milenarismo, ele tem várias vertentes, mas era uma heresia que falava de um período determinado em que a igreja reinaria, e apenas depois deste período é que viria o final dos tempos. Então, essa tentativa de se colocar o céu na terra, falando de uma maneira geral, ela é herética e condenada pela igreja. E aqui, Pedro, só um parênteses aqui, no caso aqui é o Pio XI, né? Uma encíclica dele. Uma encíclica dele, sim. Divini Redemptoris. A encíclica, essa encíclica de Pio XI, e também tem um decreto do Santo Ofício que é citado aqui, Decretum de Milenarismo. Santo Ofício é a atual, que virou dicastério, né? Mas é a atual Congregação para a Doutrina da Fé, antigamente era chamada de Santo Ofício. Vejam que a Divini Redemptoris é a encíclica que condena o comunismo, tá? É a encíclica que condena o comunismo ateu. Esse documento é fundamental. A igreja só entrará na glória do reino por meio desta derradeira Páscoa, em que seguirá seu Senhor em sua morte e ressurreição.
O reino não se realizará, isso é importante, portanto, por um triunfo histórico da igreja, segundo um progresso ascendente, mas por uma vitória de Deus sobre o desencadeamento último do mal, que fará sua esposa descer do céu. O triunfo de Deus sobre a revolta do mal assumirá a forma do juízo final, depois do derradeiro abalo cósmico deste mundo que passa. Tem uma citação lá embaixo que é da segunda carta de São Pedro. Então, não essa visão muito otimista do final dos tempos, ela não é católica. Na realidade, a nossa fé ensina que, assim como Cristo ressuscitou depois de sofrer e morrer, a igreja, que é o seu corpo, também terá um tempo de paixão, um tempo de sofrimento, que é o que a gente já vive hoje como germe, né? Também como um início desse momento. E aí, só para a gente fechar o resumindo: Cristo Senhor já reina através da igreja, mas ainda não lhe estão submetidas todas as coisas deste mundo. O triunfo do reino de Cristo não se dará sem a última investida das potências do mal. No dia do juízo, por ocasião do fim do mundo, Cristo virá na glória para realizar o triunfo definitivo do bem sobre o mal, os quais, como o trigo e o joio, terão crescido juntos ao longo da história. Ao vir nos fins dos tempos para julgar os vivos e os mortos, Cristo glorioso revelará a disposição secreta dos corações e retribuirá a cada um segundo suas obras e segundo tiver acolhido ou rejeitado sua graça. Aqui está muito claro, as obras é o amor e o acolhimento ou rejeição da graça é a fé. Então tem que ter fé, esperança e caridade, que são as três. Quer falar, querida? Pode falar. Mas quem já está no inferno vai ser julgado? Não, quem está no inferno vai ser julgado, porque é um juízo universal, porque vai ressuscitar com o seu corpo para a condenação. Porque quem está no inferno hoje está no inferno com a alma. No final dos tempos, essas pessoas ressuscitarão e serão condenadas também com os seus corpos. Vamos entregar a Nossa Senhora, mas a gente vai ter uma aula só para falar do céu, do purgatório e do inferno. Vamos entregar a Nossa Senhora os frutos dessa aula, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Consolação e Correia, glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. Santo Agostinho e Santa Mônica, rogai por nós. Santa Rita de Cássia e Santa Madalena de Nagasaki, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Estivemos e sempre estaremos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, até a próxima aula. Na próxima aula a gente vai falar do Espírito Santo. Creio no Espírito Santo, que é o 8º artigo da nossa fé. Depois a gente vai entrar nas catequeses sobre a igreja. Creio na Santa Igreja Católica.